nascidos para um propósito. É isso aí, Miguel, me ajuda. Qual é o propósito da sua vida? Por que você está aqui na terra? Eu ouso te afirmar, e sem medo de errar, eu já vou chamar. Ela está insistindo aqui que eu tenho que chamar as crianças. É a minha digníssima esposa. Pode ir as crianças, vai, que senão... Até 12 anos, isso. Como dizia, eu ouso afirmar que encontramos o nosso propósito, o propósito da nossa existência na palavra de Deus. Quando nós olhamos a Bíblia, encontramos o propósito da nossa existência. E em João capítulo 9, nós encontramos uma história muito interessante. Jesus, a partir do verso 1, diz o seguinte: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhes perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: Nem eles e nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na vida deste. E eu quero compartilhar com você algumas verdades que nós encontramos nesses 3 versículos. A primeira verdade é: nós nascemos com um propósito. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? Você nasceu com um propósito. Jesus estava caminhando com os discípulos. E eles veem aquele homem cego de nascença, o qual nós acabamos de ler. Mas é interessante que há 2 óticas, a ótica de Jesus e a ótica dos discípulos. A visão dos discípulos e a visão de Jesus. A visão dos discípulos, aquele era um problema, aquilo era uma dificuldade. Na ótica de Jesus, ali havia um propósito: a glória de Deus se manifestar. Os discípulos, eles estavam preocupados com o problema. Jesus estava vendo o propósito, o objetivo. Por que ele nasceu daquela forma? Para que a glória de Deus seja revelada na vida daquele homem, através da vida daquele homem. Quando os discípulos viram apenas o homem que nasce com um problema, Jesus vê o homem com um propósito. Jesus, os seus discípulos estavam olhando a mesma pessoa. É interessante isso. Eles estavam de olho na mesma pessoa, no mesmo homem. Mas os discípulos, eles conseguem observar somente o físico, o momento, a situação, e Jesus vê além do momento, Jesus vê além da circunstância, Jesus vê além da situação. E eu entendo nesta noite que da mesma forma que Jesus viu este homem, Ele olha para mim e para você. Talvez você olhe para a sua vida hoje e fale: é só problema, é só dificuldade. Sim ou não? Não precisa responder. Por vezes a gente olha a nossa situação e fala: meu Deus, até quando? A pergunta que eu faço é: o que vemos em nossa própria vida? O que você enxerga hoje em sua própria vida? Eu queria que você tivesse uma visão espiritual daquilo que Deus vê a seu respeito. Cutuque esse crente que está ao seu lado, diga para ele: tenha uma visão espiritual a respeito da sua vida. Nós vemos problemas, ou vemos o nosso propósito? Nós vemos os nossos problemas, ou vemos os nossos propósitos? Você pode dizer: hoje eu tenho problema demais.
E geralmente os nossos problemas são gigantes. Ou só os meus? Os seus problemas parecem com o meu? É grande também? É igualzinho. Maior é o propósito de Deus na sua vida. Eu vou dizer de novo. Maior que os seus problemas são os propósitos de Deus na sua vida. Maiores que os seus problemas é o propósito de Deus na sua vida. Os seus problemas são temporários e os propósitos de Deus são eternos. Os problemas, eles têm fim, e o propósito de Deus não, é para a eternidade. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu quero te encorajar nesta noite a erguer os teus olhos e ver além das circunstâncias. Comece a enxergar o que Deus tem reservado para você. Comece a visualizar o que Deus tem reservado para você. Hoje Deus quer que você saia daqui vendo o seu propósito. Você nasceu com um propósito. A verdade é que Deus te formou para o propósito dEle. Para que a glória dEle se manifeste através de nós. Através das nossas vidas. E aí eu diria, deixe o seu propósito definir quem você é, e não seus problemas. Deixe o seu propósito definir quem é você, e não seus problemas. Geralmente somos definidos pelos problemas. Nós estamos vindo de Ipameri, eu estive em Ipameri sexta-feira, visitando um primo que está em estado terminal. Sabe, eu olhava para aquele rapaz, ele tem um pouco mais de idade do que eu, ou seja, não é tão velho, né? Ele tem 52 anos, eu acho, é isso, né? Fazendo 51 anos. Está em um leito. E eu olhava aquela situação, aquela cena, e falando, meu Deus, que desafio para a família, que desafio para a mãe, que desafio para os irmãos. Vendo o Marquinhos naquela situação. Eu e você, nós precisamos entender que Deus nos chamou para cumprirmos um propósito na face da terra. Apesar das dificuldades, e quando eu venho preparando esta mensagem, e Deus coloca esta frase, você não são os problemas que te definem, eu vejo o Marquinhos naquela situação, eu falo, meu Deus, que desafio entendermos que o plano de Deus é maior e melhor para as nossas vidas. Porque geralmente a gente quer que a nossa vontade prevaleça sobre a vontade de Deus, sim ou não? Ou você nunca orou e fala, Senhor, faça desse jeito. Mas se for da tua vontade, entenda o seguinte, Deus tem o controle de todas as coisas. E quando Ele nos chama, Ele nos capacita a viver os seus propósitos. Mesmo que todos nós nascemos com um propósito, estamos passíveis de enfrentar problemas na vida. E aí o texto que nós lemos me mostra esta realidade. Aquele jovem era cego. E os discípulos olham e falam, Senhor, quem pecou?
geralmente a gente quer arrumar um culpado pelas nossas dificuldades. E aí a gente vê essa situação, os discípulos olhando para Jesus falando: Senhor, tem alguém que é culpado deste jovem estar nesta situação. Tem alguém que é culpado deste homem estar vivendo esta situação. Mas eu quero que você entenda nesta noite: Deus nos chamou para fazermos a diferença, para manifestarmos a glória dele, apesar das dificuldades. A segunda verdade que eu trago nesta noite é: todos nós nascemos cegos para o nosso propósito. Você e eu somos como este homem, não literal, mas não conhecemos o nosso propósito espiritualmente. E à medida que nós vamos conhecendo o Senhor, Ele vai se revelando a nós, Ele vai se mostrando a nós e vai nos mostrando qual é o propósito. E existe uma diferença. Você não pode ver o seu propósito de vida apenas com os teus olhos físicos. O seu coração, o nosso coração precisa estar conectados com Deus para entendermos o seu chamado. E aí eu me lembro de quando Deus falou comigo a primeira vez sobre o ministério. Eu ainda era uma criança. Eu tinha 7 anos de idade. E estava quietinho em cima de um pé de goiaba. Fui pular do pé de goiaba, né? Não estava fazendo haste. E aí eu caio em cima de uma tábua cheia de pregos. E o prego, um dos pregos atravessa o meu pé, né? Não foi o prego que atravessou o meu pé. E ali minha avó veio orar comigo, né, para que Deus me curasse. E Deus a tomou em profecia e falou do chamado que Ele tinha para a minha vida. Começou a descortinar o propósito de Deus para a minha vida. Por um bom tempo eu resisti a esse propósito, a esse chamado. Por um bom tempo eu não aceitei e não queria aceitar, devido a várias situações. Mas Deus foi me levando a um caminho aonde não tinha como fugir, aonde não tinha como dizer: não quero mais, Max. O negócio foi estreitando. E para finalizar a conversa, caso com a Alessandra passa no concurso do Banco do Brasil e nós mudamos para Pedra Preta. Você já conhece? Já ouviu falar de Pedra Preta? Então, também nunca tinha ouvido falar. Foi para lá que a gente foi. E lá o pastor da igreja, onde a gente estava congregando, num dia ele falou: estou indo embora, tchau, e foi. Quem assumiria o lugar dele falou: não posso, né, tenho meu trabalho, tenho os meus negócios a fazer. E a reunir a igreja e falou: a gente vota no Ricardo. Assim mesmo, né? A gente vota no Ricardo, e o Ricardo assume a igreja sem nenhuma experiência ministerial. E eu falei com Deus, Deus, eu já entendi, eu vou aceitar. Já que não tem como mais fugir, eu aceito o teu propósito. E aí voltamos para Brasília e aqui estou eu. 12 anos vivendo o chamado e o propósito de Deus para a minha vida. E sabe de uma coisa? Não me arrependo. Não é peso. Amo o que faço e faço o que amo. Tenho prazer em estar aqui.
que eu quero dizer com isso para você nesta noite? Quando a gente aceita o propósito de Deus para as nossas vidas, a nossa vida fica leve, as coisas acontecem, os milagres acontecem, a resposta de Deus chega. Ei, talvez você está me ouvindo e você tem fugido do propósito de Deus. Eu quero te encorajar nesta noite a viver o milagre, em aceitar o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Cutuque esse crente que está ao seu lado aí, diga para ele: vamos viver o propósito de Deus. Todos nós nascemos cegos para o propósito, mas Deus vai se descortinando. A história desse homem lá no versículo 25 diz: eu era cego, agora eu vejo. A gente vai entendendo o chamado, a gente vai compreendendo o chamado. Uma terceira verdade que eu encontro nesse texto, e que eu já comecei a compartilhar com você, é: tem que acontecer um milagre de Deus, para que possamos enxergar o nosso propósito. Sem o milagre de Deus, a nossa tendência natural pode ser de reagir como os discípulos fizeram. Os discípulos começaram a arrumar culpados. A primeira coisa que disseram a Jesus foi: quem pecou, este homem ou foi os pais dele para que ele nascesse cego? Mas é interessante que Jesus, de imediatamente já mudou a história, já revelou a situação, falou: olha, ele não pecou e nem os pais dele pecaram, mas é para que a glória de Deus se manifeste, para que a obra de Deus se manifeste. Enquanto os discípulos estavam apenas interessados em fixar a culpa, Jesus estava interessado em fixar a glória dele na vida daquele homem. Eu quero que você entenda isso nesta noite. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para nós vivermos os teus milagres. Eu não sei se você me entende, eu não sei se você me compreende, mas Deus tem uma história linda para escrever através de você. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a sua alma nesta noite, mas de uma coisa eu tenho certeza: o que Deus tem reservado para você é muito maior do que o que você imagina. Os discípulos estavam preocupados: quem pecou? Jesus falou: não, a glória vai se manifestar na vida. Ei, não importa o que você esteja vivendo hoje, procura entender qual é a vontade de Deus para a tua vida. Procura compreender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Sabe, às vezes a gente fica cansado dos problemas, sim ou não? Nos cansa. E a gente às vezes fica lutando contra aquele problema, contra aquela dificuldade. Mas se você não compreender o propósito de Deus, vai ficar mais difícil ainda. Eu quero, em nome de Jesus, te desafiar hoje a tirar os teus olhos das circunstâncias, das dificuldades, e colocar naquele que tem a resposta para a tua vida. A colocar no Senhor Jesus, aquele que pode, aquele que tem uma direção, aquele que tem a solução para você, aquele que tem a resposta que você precisa. Ei, aquele jovem era um jovem cego de nascença, mesmo assim Jesus foi, curou, para que a glória dele se manifestasse. Não importa qual é o seu problema, talvez o seu problema te acompanhe desde a sua infância. Talvez as suas dificuldades tenham te acompanhado desde a sua casa, desde muito tempo. Eu quero que você creia nesta noite que Deus está neste lugar e Ele tem um milagre para fazer na tua vida.
quarto propósito. Nós nascemos para que a obra de Deus seja manifesta em nós. Você pode dizer isso comigo? Eu nasci para que a glória de Deus seja manifesto através da minha vida. Diga para quem está ao seu lado: você nasceu para que a glória de Deus se manifeste através de você. Ele está com cara de quem crê ou está meio na dúvida? Hã? É para isso que você nasceu. Deus pode mostrar a obra dele através de você. Deus quer mostrar a obra dele através de você. Através de nós. Ele quer que sejamos troféus da sua graça. Vou dizer de novo. Deus quer que sejamos troféus da sua graça. Há 4 respostas que nós podemos dar para o nosso propósito. A primeira é: eu não quero que Deus se manifeste a sua obra através de mim. Aqui está uma verdade: você é cego e você nem sabe disso. Você preferiria ter seus problemas ao propósito de Deus, ao chamado de Deus. A segunda resposta que nós podemos dar é: primeiro, deixe corrigir os meus problemas. Então Deus pode se manifestar a sua obra através da minha vida. E aí eu diria: você nunca vai conseguir resolver os seus problemas para que a glória de Deus se manifeste. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Amém? A morte de Jesus na cruz do Calvário, a sua entrega na cruz do Calvário, foi para que nós vivêssemos a sua vontade na terra. O homem havia perdido a comunhão com Deus lá no Éden. Isaías diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, 2. Ou seja, o homem peca e nós nos separamos de Deus eternamente. Jesus entrega a sua vida na cruz do Calvário para que esta separação pudesse ser revertida através do sangue de Jesus. E quando ele entrega a sua vida, ele diz: está consumado, e eu e você podemos então novamente ter comunhão com Deus. A vida de Deus passa a habitar em nós novamente, a graça de Deus passa a nos alcançar novamente. Aquilo que estava nos separando de Deus já não separa mais. Aquilo que estava nos distanciando da graça e da misericórdia de Deus já não nos distancia mais. Hebreus diz que nós devemos entrar com ousadia a partir do sangue de Jesus, diante da graça dele. E aí, às vezes a gente quer dar essa resposta para Deus: eu vou primeiro resolver os meus problemas para depois eu viver o teu chamado. Você nunca vai conseguir resolver primeiro os seus problemas para depois atender o chamado de Deus. Certa vez eu conversando com um rapaz, e ele estava vindo para o batismo, e ele falou: pastor, mas eu ainda estou cheio de pecado. Eu falei: oh, rapaz, que bom, que a graça de Deus vai te alcançar. A minha vida está toda torta. É verdade, eu sei disso. É a graça de Deus sobre nós que nos faz viver uma nova história.
Ele não quis se batizar porque disse que ele queria resolver primeiro os problemas dele. Se nós tentarmos com a nossa própria força, a gente não vai conseguir. Se nós tentarmos com a nossa capacidade, não vamos conseguir. É impossível. Jesus certa vez disse: os sãos, eles não precisam de médicos. Ele veio para quem precisa dele. Tem alguém que precisa do Senhor Jesus? Foi para mim e para você que ele veio. Não tente resolver com a sua própria força. A terceira resposta que você poderia dar para Deus ou para o seu propósito é: os meus problemas são grandes demais para Deus resolver. Deus é especialista em grandes problemas. Vou dizer de novo: Deus é especialista em grandes problemas. Quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Foi o que a gente acabou de cantar, não foi isso? Deus é especialista em grandes problemas. Não há nada impossível para Deus. Lucas 1:37. O que há de impossível para Deus? Para Deus não há nada impossível. Não importa o que você tenha vivido no seu passado, não importa o que você tenha feito no seu passado, a graça e a misericórdia do Senhor te alcança e te transforma. E te leva a viver o propósito dele. E a quarta resposta que você pode dar para Deus é: sim, eu quero que o Senhor se manifeste a tua obra em minha vida. Sim, eu quero que o Senhor se manifeste. Os discípulos estavam preocupados: quem pecou? Jesus estava vendo a glória dele se manifestar. Talvez tenha alguém preocupado com a sua vida, né? Hoje mesmo eu estava vendo um post, alguma coisa assim, e dizia: o cara vai, apronta tudo, todas, e aí depois pega uma Bíblia, põe embaixo do braço e vai para a igreja e diz que agora é crente e é salvo em Cristo Jesus. A bondade de Deus nos alcança, as misericórdias do Senhor nos alcançam. Sabe, eu quero que nesta noite você diga sim ao propósito de Deus para a sua vida. Não quero que você dê desculpas para Deus. Não quero que você se justifique diante de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo a vontade dele. O apóstolo Paulo vem dizendo também: quem nos condenará? É Cristo Jesus quem nos justifica. Hoje eu e você, nós podemos dizer: Senhor, eu aceito o teu chamado. Eu aceito o teu propósito. E eu quero orar com você nesta noite, que está disposto a aceitar o propósito de Deus para a sua vida. Não conheço o meu propósito, pastor, não tem problema. Deus vai se revelar a você. Deus vai te mostrar. Deus vai trazer luz a você, como trouxe a este cego. Eu era cego e agora eu vejo. Você pode se colocar em pé?
aonde você está, queria que você curvasse a sua cabeça e você mesmo começasse a falar com Deus. O seu chamado, fala com Ele, fala: Senhor, eu não sei qual é o meu chamado, se você não sabe, mas eu quero viver o teu propósito. Eu quero andar alinhado com a tua verdade, eu quero andar alinhado com a tua vontade. Espírito Santo de Deus, nós estamos, Pai, nesta noite, diante, meu Deus, do teu altar, diante da tua presença. O Senhor conhece cada coração, Pai, cada um dos teus filhos que veio a este lugar. Talvez está ferido, meu Deus, pelas circunstâncias, pelos problemas. Talvez, Pai, não tenha conseguido viver o teu chamado. Talvez, Pai, tenha até desacreditado que existe um propósito, que existe um chamado. Eu peço, meu Deus, que o teu Espírito Santo sopre agora sobre cada um dos teus filhos. Eu rogo a Ti, Senhor, nesta noite, para que a Tua graça, Senhor, venha sobre este lugar, sobre cada coração, sobre cada um dos Teus filhos, Pai. Se revela, Pai, a nós. Se revela, se mostra, Senhor, a nós. Traz à tona, meu Deus, o Teu propósito para cada um de nós. Que possamos entender o Teu propósito em nossas vidas. Meu Deus, e que os problemas, as dificuldades não venham, Senhor, mudar o nosso foco, mas que tenhamos paz no Senhor, que tenhamos paz em seguir e em atender o Teu chamado, Senhor. Seja, Deus, sobre este lugar, seja, meu Deus, sobre as vidas, sobre as famílias, Pai, que aqui estão presentes ou representadas, Senhor. Eu oro, meu Deus, nesta noite, para que a Tua paz, a paz que excede todo entendimento, venha sobre este lugar, sobre este coração. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que haja a Tua bênção, que haja, Pai, o Teu renovo, Senhor, que haja a alegria do Teu Espírito Santo sobre os Teus filhos, Pai. Nos ajuda, Senhor, a viver o Teu chamado, o Teu querer, Pai. Nós te oramos, nós te bendizemos e nós te adoramos, em nome de Jesus. Você pode erguer uma de suas mãos aos céus e começar a dizer palavras de adoração a Ele, a dizer palavras de louvor ao Senhor nesta hora. Tu és bendito, Tu és adorado, Tu és exaltado, Senhor. Tu és digno, Deus de honra, de glória. Seja Deus sobre nós, Pai. Te adoramos, Deus. Me conhece. Te adoramos, Senhor. Sabes tudo que eu preciso antes